Bom, Felipe, é isso. A gente segue acompanhando então o que vai acontecer no Brasil hoje na questão do espaço aéreo, desse xadrez, dessa mudança e do que pode acontecer nos voos em todo o país, esse dominó que vai acontecer nos voos em todo o país e de que forma esses consumidores, esses passageiros vão acabar procurando a justiça, se vai haver judicialização, quem vai sair prejudicado é o consumidor? O consumidor vai procurar quem? É a empresa aérea? É a ANAC? É o Ministério? Quem é que vai se responsabilizar? Qual é a causa, de fato? É o que a gente espera. Esperamos por respostas. As respostas ainda não apareceram. A ANAC só fala de uma suspeita, o ministro fala de uma outra suspeita, ninguém fala ainda o que aconteceu, então a gente espera aí por uma investigação para ter fatos concretos para continuar falando sobre esse assunto. Produção, a gente continua falando sobre isso? Bom, estamos aqui falando sobre a ANAC e de que forma a ANAC vem trabalhando sobre isso. Estamos chegando à seguinte conclusão: um amadorismo muito claro da Agência Nacional de Aviação Civil na forma de tratar esse tipo de assunto. Já era para ter corrido até lá, mobilizado minimamente, sei lá, bombeiros, perícia, já era para ter mobilizado meio mundo para resolver um assunto muito sério num aeroporto, que é um dos principais aeroportos e é onde tem um espaço aéreo mais importante do Brasil. Então, vejo aí, minimamente, um trabalho mal feito, ingênuo e que não mostra profissionalismo da ANAC, Felipe. Camila, total, total. E a questão ainda, na minha opinião, é pior, né? Porque você vê que tem várias camadas, né? E tem várias instituições que, teoricamente, têm competência diferente. Você vê, por exemplo, que tem a concessionária que cuida do aeroporto, que cuida do aeroporto. Você vê, por exemplo, que tem a FAB, né? Que cuida, né, do controle, né, aeronáutica, né, pelo Departamento de Controle de Tráfego Aéreo, que cuida, né, da torre de controle, e você vê que tem a ANAC que faz a regulação do contrato de concessão. Né? Aí a pergunta que se faz é a seguinte: será que a ANAC, por exemplo, que faz a regulação do contrato de concessão, tem condição e tem competência de fiscalizar também as forças aéreas do Brasil? Né? Na primeira medida, talvez não. Mas, poxa, é o aeroporto. Né? Um problema na torre de controle afeta a concessionária, afeta a aviação civil, as companhias aéreas, afeta o usuário, afeta uma multidão de pessoas, né? Aí você fica, poxa, então olha como está errado esse diálogo, essa relação entre as autoridades todas. E aí ninguém sabe de quem é a culpa. Ninguém sabe de quem é a culpa. De quem que é a culpa? De quem é a culpa nisso tudo? É da concessionária? Aparentemente não. A concessionária emitiu uma nota recentemente, né? E o Diogo da Luz ressaltou e destacou que a culpa não é da concessionária, mas o funcionário emitiu uma nota recentemente e falou que quem cuida da infraestrutura da torre de controle, na verdade, é a FAB, né? É a Força Aérea do Brasil, né? Brasileira. Né? Então, a concessionária não tem culpa sobre o que acontece na FAB. Aí você vê, por exemplo, que a FAB, que cuida do controle, da torre de controle, tem, né, uma suspeita de vazamento de gás. Aí pergunta por que tem gás na torre de controle aéreo. Né? Gás, a gente sabe que tem uma situação, né, de perigo constante. Aí você vê, por exemplo, que tem uma outra questão. Né? Poxa, incêndio, se tiver manutenção constante e frequente, você evita o incêndio de ocorrer. Né? Então você vê que tudo é uma questão de amadorismo mesmo. Né? Pelo que o presidente da ANAC falou, o diretor da ANAC falou agora, a questão que aconteceu pode ser ilustrada da seguinte forma: estava um controlador de tráfego aéreo dentro da torre de tráfego aéreo, né, falando com o piloto de avião que estava descendo, falando com o piloto de avião que estava querendo decolar, e aí, de repente, viu cheiro de fumaça. Aí o que aconteceu? O pessoal deixou o equipamento lá jogado, desceu da torre de controle, ficou esperando 5, 6 minutos. Ah, não é nada, não, vamos voltar para a torre de controle para continuar o nosso trabalho. Né? E isso atrasou 15, 20 minutos. Pela a entrevista do diretor da ANAC, é isso que eu consigo entender que aconteceu, Neila. Ou seja, amadorismo, amadorismo. Aí a suspeita disso, e
a suspeita disso, né, veio quê? Porque as autoridades não dão informação de forma clara, né. Aí olha a questão, Neila, a ANAC tem 20 anos, né, a ANAC, é bom lembrar, foi um processo de criação da desregulamentação dos setores econômicos na época do Fernando Henrique Cardoso, há 20 anos atrás, né. Aliás, começou com o Fernando Henrique Cardoso, né, e terminou no governo Lula esse processo, né, mas 20 anos atrás a ANAC tem 20 anos de existência. 20 anos de existência, e essas coisas pontuais, essas coisas amadoras, continuam acontecendo na aviação civil. Não dá para aceitar. Não dá para aceitar que uma torre de controle tenha parado de funcionar por 5 a 10 minutos por problema estrutural, problema físico, de infraestrutura, né? Já era inadmissível você imaginar que o problema era técnico operacional. Aliás, no começo, é bom lembrar, várias pessoas, várias autoridades falaram que o problema técnico operacional que gerou essa questão de problema aéreo. Aí depois mudou, né? Mudou para a questão de um incêndiozinho na torre de controle, gerou esse caos todo em São Paulo, no Brasil. Porque é claro e é óbvio que essa questão toda tem consequência no Brasil todo, né? O avião que vem para São Paulo é o que volta para São Paulo, que volta para outras regiões do Brasil. Não tem avião infinito que faça um só trajeto. Pelo contrário, as questões todas da aviação civil é toda concatenada, né? Até para ter mais eficiência, para reduzir custo, para aumentar o lucro das companhias aéreas. É, e tudo isso dele para falar o seguinte: quem paga essa conta final, né, quem paga, que tem um dano efetivo, né, de ficar horas no aeroporto, de ter seus compromissos adiados, às vezes no casamento, às vezes no aniversário, às vezes uma reunião de negócio que pode gerar milhões, bilhões de reais. Quem tem tudo isso prejudicado é o usuário, é o usuário, é o usuário. Aí você vê que a companhia aérea, que na primeira análise não tem culpa nenhuma sobre a situação, né? Por quê? Porque a culpa é da FAB, que cuida da torre de controle, que teve o problema de incêndio que gerou o atraso. Teve toda essa questão. Mas, mas, mas a questão, Neila, é que quem sofre a conta é o usuário, né? É o cliente, é o consumidor. E o consumidor, é bom lembrar, não tem informação da empresa aérea. Por isso que a empresa aérea, mesmo não tendo culpa e responsabilidade pelo que aconteceu, vai acabar pagando a conta.